O poder mais sombrio e aterrorizante toma conta de God Valley. Aquele que habita no trono vazio mostra uma força inquebrável, algo capaz de segurar as maiores lendas de One Piece. E Mu mostra sua fúria e seu grande alvo é Rox de Zebek, aquele que herdou a promessa de Davy Jones e está disposto a cumpri-la. E por isso que Mu deseja apagá-lo da história, pois só assim seu mundo de trevas estará completo. Quer ver tudo que rolou na batalha mais sombria da história? Então bora lá! E fala, meus queridos senpais, como é que vocês estão? Eu sou o Jean com mais um vídeo para vocês. E o que foi isso que vimos nesse capítulo? Sensacional, muito bom mesmo. E Mu é sem dúvidas o personagem mais roubado da obra inteira. Não tem como, o cara é apelação pura. Assiste o vídeo até o final porque tem muita coisa boa pra gente ver. Então já pega a sua caneca de café e bora pro capítulo 1163 de One Piece. A história de capa foi um pedido de fã, então não agrega nada aqui, pois não é canônico. O capítulo começa com Mu atacando tudo que vê pela frente. Piratas, marinheiros, pra ele isso não importa. O topo do mundo enxerga todos como insetos. Algo que chama atenção aqui logo de cara é aquelas marcas espirais que ficam nas pernas de aranha de Saturno tomando forma como se fossem garras adicionais. Assim como Luffy em seus poderes de Nika, que pode manipular livremente seu corpo e realizar feitos fora da realidade, e Mu pode surgir como uma antítese de Nika, podendo também modificar livremente seu corpo, só que de uma forma mais trevosa e sombria, ou até mesmo como indicam teorias sobre ele ser o demônio da tinta. Se você reparar em alguns pontos do corpo de Mu e até conectar com a aparição de Saturn no anime, realmente tem uma semelhança gigantesca com tinta. Nika, a borracha que apaga as maldades desse mundo, e Mu, a tinta demoníaca que dita e reescreve a história. Imagina esse duelo, loucura total. Pô, quando eu bati o olho no Mu nesse capítulo, eu realmente percebi, ele tem muitos elementos que parecem com tinta mesmo. Eu não sei muito se eu acredito nessa teoria e tudo mais, mas que existem elementos, existem. Roger segue em direção à confusão enquanto pede para Gaban e seus homens pegarem os tesouros e irem em frente. Garp aparece perguntando para os marinheiros que monstro era aquele dali e descobre que era um dos Goroseis. E aqui é engraçada a forma da afronta dele. Falou que já até imaginava que um maldito ancião seria daquele jeito. Em seguida, temos talvez um dos diálogos mais incríveis e misteriosos de todo One Piece. Rox de frente com Mu fala: "Ei, rei dos vermes, veio aqui para me matar, hein?" E Mu responde: "Então era você, Davy Jones?" Rox responde que não é aquele cara, mas que vai manter aquela promessa. E Mu fala que é justamente por conta dessa promessa que ele deve ser apagado da história, pois só assim o mundo de Mu há de ser concluído. Ele tenta atacar Rox, que desvia cortando sua perna de aranha e responde: "Esse mundo não é seu." Que espetáculo, tudo nessa sequência aqui é o mais alto nível de One Piece. Primeiro vamos falar do Rox, eu não canso de elogiar, ele chamou Mu de rei dos vermes, cara, sensacional, essa é uma afronta muito boa, velho, não tem como. E ele ainda fala que vai manter a promessa e depois afronta novamente Mu, dizendo que esse mundo não é dele. Pô, incrível, não tem como. Essa cena tem muita coisa. O mundo de Mu, a promessa de Davy Jones e como ela pode nos revelar o poder especial da linhagem Davy. Eu tenho uma teoria aqui que vai te deixar completamente maluco. Começando pela promessa e o que de fato ela pode ser. As lendas que envolvem Davy Jones nos dão pistas bem interessantes. Ele não é apenas um demônio dos mares, é o guardião das almas perdidas, o capitão que governa o limite entre a vida e a morte. As lendas dizem que Jones tinha o poder de adiar o destino daqueles que estavam prestes a morrer no oceano, e em troca, essas almas deveriam servi-lo. Muita coisa pode se encaixar aqui. A história de Davy Jones é tomada de promessas, traições e busca por poder. Agora imagine isso dentro do universo de One Piece. Um ser ancestral vindo do século perdido, capaz de conceder anos de vida ou até imortalidade para aqueles que ousassem selar um pacto com ele. E é justamente isso que Mu pode ter feito, um pacto proibido. Davy Jones concederia a Mu a imortalidade e em troca receberia o trono do mundo.
uma promessa de poder absoluto. Porém, assim como nas lendas que Calypso traiu Davy Jones quebrando o acordo, a ambição de Mu falou mais alto. Quando Mu ascendeu o trono e obteve o poder supremo, ele rompeu o pacto, negou Jones, o enganou e o selou nas trevas do oceano. O pirata amaldiçoado pelo demônio a viver eternamente no fundo do mar, e foi ali que nasceu o ódio e também a promessa. Davy Jones prometeu se vingar, derrotar Mu e tomar o trono. Sua vontade se espalhou como uma maldição herdada. As pessoas que carregam o nome Davy, principalmente David Zebek e agora David Teach, não nasceram por acaso. Eles são os ecos vivos dessa promessa antiga. Cada um à sua maneira busca o topo do mundo, o trono que foi prometido e roubado. O mesmo trono que Jones jurou retomar, nem que precisasse destruir tudo em seu caminho. E o porquê o mundo de Mu só estará completo com a extinção da família Davy? Porque eles sabem como derrotá-lo, sabem da sua existência e seus segredos. Zebek queria 2 frutas para derrubar o governo mundial, porém o encontro com Mu foi antecipado antes de seu plano ser concluído, e por isso veio sua queda em God Valley. E nessa história toda, qual o poder da linhagem Davy? A capacidade de abrigar as almas de seus ancestrais. Quando Mu olha para Zebek, imediatamente ele reconhece Davy Jones, mesmo não sendo ele. E se isso acontece porque ele abriga a alma de Davy Jones e confundiu Mu? E como último remanescente do clã Davy, Teach possui a alma de seu pai e Davy Jones em seu corpo, possibilitando ele consumir mais de uma fruta e usar como trunfo em combate. E pontos que reforçam a possibilidade de Barba Negra abrigar 3 almas são a sua recompensa, que possui um Goroaze, que é um jogo japonês que números podem ser lidos como palavras, e a recompensa do Barba Negra pode ser lida como San Kokoro, 3 corações, 3 almas. Isso é muita coincidência, não acha? E ainda temos na sua Jolly Roger com 3 caveiras que podem sugerir que há 3 entidades, personalidades ou almas habitando ali. E pode anotar, a cicatriz feita em Shanks quando ele ainda não possuía uma fruta foi a alma de Zebek tomando o controle e lembrando o rosto de Garny. Já já o Barba Negra vai usar o Black Hole em mim porque eu descobri o segredinho sujo dele. E será que essa relação entre Mu e Davy Jones pode ser mais forte do que a gente pensa? Loucura total, né? E se no final Barba Negra derrotar Mu e se tornar o oponente final de Luffy? E aí, o que vocês acham? Vou deixar essa para vocês teorizarem aí nos comentários. Voltando pro capítulo, Garp com esse sorrisão louco pra atacar Mu. Ele não tá nem aí se é um Gorosei ou rei do mundo, ele quer é descer a porrada. Depois mostra um panorama da ilha. Os piratas Roger ainda estão lutando contra os piratas Rocks, e nesse momento foi confirmado que Capitão John possui mesmo a Jiki no Mi, e provavelmente ele é o pai do Kid mesmo. Tem muitas conexões que nos apontam isso. Ele usa seu poder para atrair todos os tesouros, só que Ganzui, para impedi-lo, dispara uma meleca explosiva. Sim, ele tem a Bomu no Mi, a fruta da meleca explosiva. Ninguém esperava essa fruta aparecer aqui. Uma baita surpresa. Acontece uma explosão enorme e John é derrotado. Nessa confusão toda, o Dragon também foi puxado pelo magnetismo, e aqui entendemos como o pequeno Shanks foi parar no navio do Roger. No mesmo paralelo, Rayleigh ordena que os piratas peguem todo o tesouro que ficou espalhado, e logo corta para aquele pequenino indo em direção a um baú cheio de tesouros. A confusão foi tão grande que Dragon ficou abraçado com um pedaço de madeira. O Shanks, sendo esperto desde pequeno, conseguiu se salvar. Não adianta, é o personagem com mais aura, não tem como. Corta novamente para Garp correndo para atacar o Mu, o chamando de inseto, enquanto os marinheiros o tentavam segurar. E que cena boa. Pra mim, o Garp foi sim inocentado aqui, tá? Ele partiu pra cima sem nem pensar, e provavelmente ele só não foi executado para encobrir o incidente, sendo considerado o herói da marinha, tipo o Smoker sendo considerado o grande herói de Alabasta. Foi tudo uma farsa. Logo após, vamos para a cena mais incrível dessa obra. Eu sei, todo vídeo eu falo isso, né? Mas essa cena aqui, ela se supera. Kaido surge pedindo para Rocks deixar ele atacar também. Lin vem pé da vida querendo brigar com Kaido. Roger também chega para atacar Mu, rivalizando com Garp, que se prepara com o Galaxy Impact. Temos aqui o auge, o momento mais lendário que eu já presenciei em One Piece. Foi emoção pura. Roger, Garp, Rocks, Barba Branca, Kaido e Lin atacaram todos juntos, cada um com seus ataques nomeados mais poderosos. Roger com seu Kamusari,
a partida divina, Nilgate, Hakua, destruidor espacial, Big Mom e Coco, soberania, Kaido, dragão, Garp, impacto galáctico e Rox, pandemonium, ou melhor, maldição do abismo. Tudo isso em uma página dupla épica. Eles destruíram totalmente o corpo de Mu e sem dúvidas esse daqui foi o golpe mais forte que já vimos na obra por completo. 6 lendas atacando com todo o seu poder. Foi incrível. A explosão do Haki do Rei foi tão grande que desmaiou praticamente todos os mais fracos da ilha. Eu fiquei sem palavras vendo isso. Quem não se emocionou com essa cena, o coração já foi transformado em pedra há muito tempo. O Oda se superou demais nessa aqui. God Valley superou muito minhas expectativas. Ver tantos personagens lendários mitando nos seus auges e mostrando seus golpes nomeados, cara, foi sensacional. Oda, obrigado, cara, obrigado. Mas de forma surpreendente, Imu se recupera de imediato. O maior ataque já visto na obra não foi capaz de parar o Rei do Mundo. Imu, com um haki da observação impressionante, diz que pôde ver correndo em uma floresta distante a esposa e filho de Rox, desesperados tentando sobreviver, e que essas vidas venenosas jamais poderiam estar livres. Rox, furioso, de imediato o ataca sem parar e até consegue fatiar o corpo de Imu, gritando para ficar longe deles. Imu, mesmo todo cortado, espetou Rox com 2 tentáculos e disse as palavras mais cruéis e tenebrosas que um homem pode escutar: Mu não fará nada, você é quem deve se responsabilizar pela aniquilação do teu clã. Vá e mate teu filho e tua esposa. E antes mesmo de Xebec conseguir retrucar essas palavras amaldiçoadas, Imu diz: Dome Reverse. Sim, no ápice do capítulo, Imu conseguiu usar seu poder absoluto, o Dome Reverse em Rox. Tudo isso na frente de Garp, Roger, Nilgate e Lin, que ficaram em choque total ao ver o que estava acontecendo diante deles. Lentamente, Rox começa a se transformar em um demônio. O capítulo termina de forma trágica e sombria, com Ares e Tite correndo pela floresta e Rox nas garras de Mu, se transformando naquilo que seria uma forma irreconhecível e demoníaca. Mas o que mais me impressionou aqui foi o poder de Mu. Ele conseguir regenerar tranquilamente, mesmo com esse ataque massivo. Isso foi o auge da apelação. E o fato de conseguir aplicar o Dome Reverse em um personagem tão poderoso quanto Rox, quem é que vai conseguir bater de frente com isso? Na hora eu pensei, os chapéus de palha em Elbaf estão super lascados, a não ser que sua fraqueza seja o poder de Nika. Mas assim, esse poder é bem quebrado, ainda não dá pra saber como ele funciona. A fandom de One Piece tem feito muitas teorias, uma das que eu acho legais é que isso pode ser feito através do contato com o sangue, já que em Elbaf ele arrancou o braço de Brog e depois o transformou, e agora aqui ele feriu Xebec. Mas eu ainda acho que vai ser algo a mais. Só o contato com o sangue me parece muito simples. E uma coisa que eu percebi de diferente é que, quando ele transformou os gigantes em Elbaf, foi com eles sendo absorvidos pelo círculo mágico. Aqui, ele fez uma reversão direta. Será que essa pode ser uma transformação mais poderosa e mais difícil do afetado resistir? Uma coisa é certeza, o Oda vai ter que arranjar uma boa explicação para esse poder ser tão quebrado. Tem que ter alguma condição aí para ele funcionar. E que fim triste, né? Agora entendemos como aconteceu a luta de Garp e Roger contra Xebec. Foi na verdade um ato de proteger a família dele mesmo. Uma luta desoladora que eu aposto que nenhum dos dois desejavam isso. Eu quero muito que o Rox no final ele consiga controlar um pouco a posição e possa dizer suas últimas palavras e que sejam as palavras mais épicas possíveis. Oda, por favor, nos entregue isso. Um personagem como esse tem que ter uma morte épica, cara, por favor. Os fãs de One Piece merecem muito ver o último ato do lendário Rox de Xebec. Mas e aí, quais são suas expectativas para o próximo capítulo? Tem alguma teoria bacana? Deixa aí nos comentários. E se curtiu o vídeo, já deixa seu like para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Obrigado por assistirem, até a próxima e fui!